Os sapatos daquela cena famosa da Marilyn Monroe eram feitos por Salvatore, pelo Ferragamo, né? Eram responsáveis pelo andar característico da atriz. E teve uma explosão da indústria de calçados seguindo esse exemplo da era de superconsumo do pós-guerra. E as jovens que ou eram nascidas do baby boom ou um pouco antes, que estavam nos seus 20 anos, elas viam que suas mães tinham a noção daquela obrigação de parecerem bonitas para os homens. E elas ficaram conhecidas como os beatniks, que elas não queriam ser obedientes aos maridos, usavam sapatos baixos e confortáveis. E a figura que representou tudo isso era a Audrey Hepburn. Mesmo que ela tenha hesitado um pouco em entrar nessa tendência no início, ela foi o grande ícone que representou as beatniks, que usava sapatos elegantes, discretos e práticos, principalmente do Ferragamo, que ela usava, né, a Audrey. Elas atraíam aquele homem que pensava, aquele homem mais culto, não aquele homem que só estava interessado naquela mulher sensual. E aí surgiu a Jackie Kennedy, que usava os sapatos capésio preto, de salto baixo, e que foi um sucesso, que combinavam com tudo, e que ainda assim estavam naquela mulher, ajudavam aquela imagem daquela mulher poderosa, que era a mulher do presidente, a primeira dama. Aí veio a Mary Quant, que não tinha nenhum curso universitário, ela foi totalmente autodidata, inclusive cometeu o erro de comprar tecidos na Harrods ao invés de comprar nos atacados, né? Ela veio com a mini saia e lançou as botas, que eram consideradas umas coisas completamente inutilizáveis antes, né? Porque não era sensual nem nada. E ela provou que as botas poderiam sim ser sensuais. Isso jamais para a década de 70. E os saltos foram completamente deixados de lado por essa nova geração de beatniks. Surgiram o Pilgrim Pumps, que era um mocassim simples de ponta quadrada e salto baixo, que surgiram com essa disponibilidade de novos materiais sintéticos, baratos, que possibilitavam que as mulheres comprassem um sapato a cada nova tendência, o que não tinha antes, porque a mulher comprava um sapato para durar a vida inteira. E aí surgiu a moda descartável, né? Foi o grande início da moda descartável. Isso começou com a onda dos esportes, os homens começarem a praticar esportes. Charles Goodyear, daquela marca de roda, ele inventou a vulcanização, que é um processo de processamento da borracha que aumenta a sua aderência, sua durabilidade, sua sensibilidade ao calor e ao frio, que deu origem aos tênis Keds, que também foram um sucesso. As novas jovens adoraram. E aí surgiu também o Converse, que já tinha sido criado para os atletas em 1917, e eles resolveram fazer a parceria com o Chuck Taylor, que era um jogador de basquete. Fez muito sucesso. Também veio a Vans, que veio para atingir o público da contracultura do surf e do skate. E com o aumento da tecnologia e da pesquisa e desenvolvimento, a Nike surgiu e começou a fabricar tênis para exercícios de alto impacto. Nesse período de surgimento de coisas e criações, também surgiram os Birkenstocks alemãs, que vieram junto com a segunda onda feminista, veio com a emancipação dos padrões de beleza. Puxando um pouco a história das botas da Mary Quant, os Beatles, eles usavam as botas Winkle Pickers, que eram botas de cano curto e bico fino. E essas botas tinham saltos largos e baixos, que ficaram conhecidos como saltos cubanos. Estavam passando numa loja lá de Londres e eles viram uma bota, que era a Chelsea Boots, né, que eles pediram para fazer algumas modificações de acordo com o que eles queriam usar, e acabou virando Beatle. E também nesse período de grande surgimento da música, surgiu aquela música The Boots Are Made for Walking, da Nancy Sinatra. E por mais que fosse uma música completamente machista, que falava do uso das mulheres, que no caso é uma metáfora para botas, a que ela usou, de estilo eduardiano, na capa do disco, foi simplesmente um sucesso e ajudou aquela imagem da moda das botas. E elas vieram como aquele calçado radical, da liberdade, que demonstrava a força física e moral das meninas que usavam, que passaram a ser conhecidas como Valkyria. E aí veio Jane Fonda, que é o grande ícone, eu acho, do que eu estou contando hoje, em Barbarella, usando aquelas botas que hoje nós chamaríamos de over the knee, de cano alto e justo, que na época eram chamadas de cuissard, e mostravam que ela não tinha medo da sexualidade, nem de usar isso, sabe? Isso nessa década de 70, as mulheres e os homens usavam tamancos e anabelas durante o dia, feitos de materiais naturais, e versões ainda mais altas e coloridas e extravagantes para a noite. Isso foi muito representado em balos de sábado à noite, quando o John Travolta faz aquela famosa caminhada no início do filme, que ele olha uma bota e sai caminhando, e quando ele faz aquela cena de
dança muito grande, que ele usou um salto muito alto pra fazer. Inclusive teve um processo no meio, eles tinham cortado os pés dele. Ele falou, cara, mas eu dancei isso tudo com esse salto pra vocês cortarem o meu pé na cena. E eles tiveram que reeditar a cena. Os homens usavam a mesma coisa que as mulheres. Os hippies usavam tamancos de couro macio e salto. Isso busca um pouco as ideias que os homens antigamente usavam saltos pra facilitar o controle do animal no estribo. Isso também tem um apelo muito forte, sexualmente falando e machistamente falando. Enfim, então os homens usavam roupas femininas para parecer outros masculinos, e a androginia, permissividade, tudo dessa época também ajudou para isso. Apelo sexual, essa ideia de espaço sideral, homem foi pra lua, enfim. Nesse contexto também surgiu Manolo Blahnik, que na verdade foi um desastre. Ele foi convidado para fazer um desfile do Ossie Clark, e ele inventou saltos de borracha. As mulheres não conseguiram andar durante o desfile, os saltos dobraram, elas não conseguiram ficar com o salto até o final, foi um desastre. Mas ele não demorou a se reinventar. E ele voltou fabricando sandálias e sapatos clássicos para mulheres elegantes, dispostas a pagar caro por peças de qualidade. Isso tudo com o aumento das mulheres executivas, provocado pela inserção daquelas mulheres durante a Segunda Guerra no mercado. Então elas se vestiam para o poder e o salto ajudava elas a ficarem olho a olho com os homens que trabalhavam com ela, impor poder, respeito. Tudo. Nesse contexto também surgiu a solo waffle, porque um cara resolveu colocar a molde de borracha de um tênis numa forma de waffle. E tipo assim, foi sucesso, e eles descobriram que aquilo merecia um impacto, enfim, aí surgiu o Nike. E também nesse contexto de competição do tênis, surgiu a Adidas, né? E que era dos dois irmãos, do Adi e do irmão dele, que eu não tô lembrando o nome agora. Mas que eles brigaram, é uma briga histórica, né? Pelo menos na história da moda, e ele fundou a Puma. Então eles ficaram brigando por muito tempo por uma batalha de tecnologia. Mas, em Nova York, rolou uma greve de metrô e ônibus, e que definiu muito o status das mulheres que usavam salto, porque as mulheres que usavam salto, e ricas, e poderosas, e executivas, elas poderiam pagar um táxi pra ir trabalhar, enquanto as outras, elas começaram a comprar os tênis masculinos mesmos de ginástica pra irem andando até o trabalho, porque, né, não dava pra colocar o salto. Então, se você andasse em Nova York na época, você via aquelas mulheres andando de tênis, que era uma coisa completamente nova. Surgiu todo essas mulheres que praticavam esportes nesse período. E é importante ressaltar a diferença entre tênis para caminhada, para corrida e para atividade aeróbica. Não era uma coisa, acho que não é uma coisa que eu sabia, não é uma coisa que a gente costuma pensar, porque a gente usa tudo tênis para corrida, né? Principalmente a Nike, variantes. Mas nesse contexto surgiu a Reebok, que ela inventou esse tênis. Que não é esse, tá? Essa é uma versão mais moderna. Era branco e não tinha toda essa texturização, enfim, esses detalhes, mas é só pra contextualizar. E ele chama Reebok Freestyle. E a Reebok, ela viu uma brecha de mercado que não tinha sapatos para as mulheres que faziam esportes, e principalmente atividades aeróbicas. Que esse sapato, ele tem um amortecimento lateral, eu não sabia disso, para atividades aeróbicas, ao invés do amortecimento de frente para trás que os tênis de corrida e caminhada têm. Embora o de caminhada tenha que favorecer um pouco mais o rolamento do pé, mas enfim. E era um mercado completamente não explorado, que surgiu no contexto que a Jane Fonda começou a gravar. Ela tinha uma academia, né? Então, e ela resolveu lançar, porque ela quebrou o pé, e ela adorava dançar balé, e ela parou de poder fazer atividades que forçassem o pé. Então ela abriu uma academia e começou a fazer atividades aeróbicas, danças tipo funk, que forçavam menos o pé do que o balé. Foi um sucesso, não preciso dizer, mas foi um sucesso. Então ela lançou um livro que foi um sucesso, e propuseram pra ela fazer os vídeos, e todo mundo conhece, né? Que ela apareceu com aquele maiô assim super alto e as polainas, enfim. Mas as mulheres treinavam descalças, então a Reebok resolveu distribuir esse tênis, claro, no modelo branco inicial, para todos os instrutores dessa academia. E foi tipo assim, todo mundo começou a comprar, porque era ideal para fazer esse tipo de exercício. Ninguém tinha pensado nessa gama de mercado antes, nessa fatia de mercado antes. E elas treinavam descalças antes, porque realmente não tinha sapato para elas. A numeração masculina nem cabia no pé delas, entendeu?
rolou a revolução fitness, né, que a gente vive até hoje, que as mulheres passaram a substituir os espartilhos pelos corpos toneados e malhados. E esse Reebok Freestyle, ele amortecia no meio da sola, ele amortece o meio da sola e estabiliza a lateral. E músculos não eram mais coisas de homem, já que as mulheres também começaram a malhar. A Vans apareceu em picardias, no filme, né, em picardias estudantis, com o surfista lá fumando, enquanto aparece uma caixa de Vans no meio das suas pernas. E ele tava usando um Vans xadrez, enfim, que eles tinham achado numa loja, super cool. Então, a Vans, que não costumava na época fazer propaganda, eles resolveram distribuir Vans para todos os DJs do país de rádio. E quando eles tocaram a música do filme, ficou icônico, todo mundo associava a música ao Vans. O surfista do filme, Picardias Estudantis, ele fazia o que ele queria, e isso trouxe um pouco da originalidade do Vans, que atingiu a contracultura. E junto com isso veio o movimento grunge, em Seattle, que veio contra um movimento contrário ao rock que estava surgindo no mesmo período. E as pessoas usavam muito roupas usadas, compradas no Exército da Salvação, e aquelas botas pesadas surgiram muito combinavam perfeitamente com esse estilo. E com isso veio a recessão do Reagan, a famosa recessão Reagan, né? E os sapatos eram mais baratos, e isso encaixou perfeitamente, porque as pessoas não tinham dinheiro para comprar sapatos caríssimos. E os tênis de lona também eram customizáveis, eram muito fáceis de customizar, rasgar, cortar, pintar, e fez muito sucesso. Principalmente o All Star Chuck Taylor, que ele já existia há muito tempo, e ele acabou virando uma coisa temporal, porque eles viram que era mais interessante manter a clientela fiel deles, tanto All Star quanto a Vans, do que virar mainstream, popular e acabar daqui a 2 anos. Então por isso que eles estão no mercado há mais de 100 anos, né? O All Star, pelo menos. E nesse contexto de Segunda Guerra, surgiu na Europa o Dr. Martens, que fez muito sucesso nos Estados Unidos, no Canadá, por causa desse estilo grunge, e ele custava apenas 2 libras, era muito barato. Mas, enfim, como ele surgiu? O Dr. Martens era um soldado mundial que estava esquiando, né, e ele machucou o pé enquanto ele estava esquiando. Então ele resolveu pensar num sapato resistente como os de combate, com uma sola de borracha que sustentasse o pé, porque os sapatos de combate eles eram feitos com sola de couro, algo mais ou menos tipo isso é uma sola de couro. Enfim, a de borracha sustentava o pé melhor e seria melhor para esquiar. E eles desenvolveram uma técnica que a sola era selada na parte superior com calor ao invés de ser costurada. E era injetado ar nessa borracha. Enfim, se tornou uma bota muito confortável, principalmente para aquela classe trabalhadora e para os grunges que tinham uma origem proletária, né? E eles eram confortáveis, duráveis e baratas, e começaram a ser usados pelos skinheads, que eram pessoas que tinham origem proletárias, né? Uma facção dos skinheads virou nazista e, enfim, e matava gente, acho que ainda mata, né? Isso levou uma imagem pro Dr. Martens como uma bota nazista, e o que não é verdade. Então, muitas coisas aconteceram, as botas foram proibidas de ponta de aço nos estádios porque elas eram consideradas armas. E um colégio no Texas proibiu os alunos de usarem essas botas porque eles associavam aos nazistas. Não era uma bota nazista, inclusive eles tiveram que voltar atrás depois, porque era uma facção deles que usavam aquelas botas dos skinheads, mas não eram todos os skinheads, inclusive os skinheads, antes dessa facção se distanciar, né, eles eram ainda mais inclusivos, né, do que o resto da população. Aí surgiu o Marc Jacobs e ele resolveu fazer a sua coleção para Perry Ellis inspirada no grunge, fazendo um bubble up daquela cultura underground, e matou o grunge, porque o grunge era tudo sobre distinguir, ser underground, ser diferente, não ser mainstream. Então morreu. Alguns anos depois surgiu a Gwen Stefani, que usava aqueles coturnos na capa de vidro do CD dela, que ela praticamente explodiu, né? Porque o fotógrafo passou os outros membros da banda pra trás e deixou ela na frente de destaque, enquanto você nem conseguia ver o rosto deles. Isso deu briga, acabou que ela continuou uma carreira solo depois, mas ela estava usando o Dr. Martens. Pouco tempo depois surgiu a Courtney Love com Mary Janes,
e um baby doll na capa do seu CD, né? E ela ficou conhecida como Kinda Whore. E era aquela ideia daquela... embora ela estivesse criticando a hipersexualização das mulheres, foi extremamente criticada, enfim, porque ela tinha começado a turnê desse disco justamente depois do suicídio do Kurt Cobain. Steve Miller aproveitou essa onda, começada pela Courtney Love, e criou os Mary Lou's, que eram Mary Janes arredondados, que fizeram muito sucesso entre as jovens do período. Mas aí já tava uma era de mudanças, né? E aí veio o filme As Patricinhas de Beverly Hills, que rompeu com todo aquele movimento pesado, de roupas pesadas, e trouxe Mary Janes com roupas de colegiais, sainhas e roupas de marca, que não eram coisas que estavam mainstream na época. Manolo Blahnik estava no auge da sua fama e calçou a coleção do John Galliano para Dior de 97 e começou a focar naquelas mulheres focadas na carreira, que criava aquela conexão mulheres e sapatos, que não era uma coisa que ninguém tinha parado pra pensar antes. E que os sapatos provocavam uma melhoria instantânea, tanto na posição da mulher, como em como ela se sentia com ela mesma. E aí começou a ser associada a uma cobiça pra agradar a elas mesmas, sabe? A nós mesmas. E nesse contexto, descobriu-se o Jimmy Choo, que era um hábil sapateiro discreto em Londres, que conquistou a princesa Diana, né? Uma das ex-editoras da Vogue viu que poderia investir nele, que ele era um ótimo sapateiro, mas ele era muito discreto. Enfim, ela investiu naquele sapato, a sobrinha dele foi lá ajudar, ela era uma ótima estilista, mas ele não gostou toda a fama que ele adquiriu, que a empresa dele adquiriu, ele gostava de ser discreto, e ele acabou saindo da companhia e ficou editora da Vogue com a sobrinha dele, comandando a companhia, enfim. E aí ele fazia sapatos perfeitos para as It Girls e para as Jet Setters, que estavam surgindo naquele período. E elas começaram a abrir uma pop-up store. Elas alugavam um quarto no hotel em que todas as celebridades ficavam antes da temporada de Oscars. E as celebridades iam pro quarto que a Jimmy Choo tinha alugado, escolhiam sapatos pra temporada, né? E aí começou a fazer muito sucesso. E aí, nesse período, veio a democratização dos acessórios de luxo, porque poderia ser, com essa onda que as Patricinhas de Beverly Hills trouxe, as pessoas começaram a querer voltar a comprar roupas de luxo. Só que elas não podiam comprar, por exemplo, um vestido, então elas compravam sapatos, e acabou rolando uma democratização, que agora tá sendo super questionada, mas enfim, agora é agora. Tô falando de 1990. E o culto às celebridades também ajudou pra essa democratização, e todo mundo queria aqueles sapatos. E nesse contexto surgiu o Christian Louboutin, que fazia sapatos mais caros e mais exclusivos, que meio que trazia uma volta ao passado. E também porque ele é um dos poucos donos e estilistas da própria Maison, em tempos de conglomerados comprando as casas de alta costura, né? Ou de confecções manuais. Os sapatos dele também eram muito fáceis de reconhecer. Hoje em dia tem muita cópia, né? Então, mas de qualquer forma, quando não vê um sapato com a sola vermelha no meio da rua, vai olhando atrás pra ver se é o original, ou pelo menos eu faço isso. Enfim. Aí isso remete a uma história da Roma antiga, que as mulheres mandavam escrever na sola dos sapatos "siga-me", pra que ficasse marcado no chão e os homens seguissem elas. Enfim, tem um sex appeal, mas mesmo assim tem uma classe, e funcionava muito bem pras mulheres que eram sexys e queriam classe, e pras mulheres que tinham muita classe e queriam ser sexys. Mas hoje em dia a gente tá numa era da variedade. Como vocês viram, no início tinha muito poucas opções, hoje em dia já tem muitas de sapato. E o sapato começa a representar a personalidade de cada pessoa. E a variedade de esperanças e sonhos das mulheres que os calçam, né? Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu acho que funcionou um pouco como continuação do vídeo anterior. E é isso. Muito obrigada, viu?